Então vamos começar? Então, a gente vai começar a falar sobre regressão linear, que basicamente vai ser o assunto da nossa próxima prova e o último conteúdo que a gente vai ver aqui nesse curso de estatística. Então, para poder a gente tentar entender o que é essa regressão linear, bora ver um exemplo contextualizado, que é o seguinte. Então, imagina que você é um engenheiro de produção analisando como que o tempo dedicado à manutenção preventiva em horas por semana afeta a taxa de falhas de uma máquina. E essa taxa de falhas basicamente é o número de falhas por mês. E aí o seu objetivo é prever a taxa de falhas com base no tempo de manutenção. Então, é razoável pensar que quanto mais horas você dedicar dando manutenção na máquina, menos ela vai falhar, né? Se você deixa a máquina lá sem nenhuma manutenção, então a chance de dar problema é muito maior. Então, assim, a princípio, a nossa intuição já fala isso, que se você aumenta o número de horas de manutenção na máquina, o número de problemas que vai dar na máquina ao longo do mês tende a diminuir. Agora a questão é saber, tá, beleza, mas quanto que vai diminuir? Tipo assim, qual que seria em média, a quantidade de falhas no mês se eu dedicar 2 horas por semana dando manutenção a essa máquina? Ah, e se eu aumentar de 2 horas para 5 horas? Quanto que vai ser esse número de falhas que a máquina vai ter ao longo do mês? Então a gente quer entender mais ou menos como que essas duas variáveis se relacionam, que é uma variável que eu vou chamar de x seria a quantidade de horas que eu dedico por semana para dar manutenção na máquina. E o Y seria a quantidade de falhas que essa máquina vai ter ao longo do mês. Então, quando você quer estudar uma coisa desse tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é coletar dados. Então, você, ou qualquer pessoa que queira analisar isso aí, né, vai ter que ter um trabalho de estatístico. E para você analisar utilizando ferramentas estatísticas, a primeira coisa que você precisa é ter dados para você analisar e utilizar as ferramentas de estatísticas para tirar conclusões. Então, vamos, vamos coletar alguns dados. E aí, aqui nós vamos ter os dados de 6 semanas de observação. Então, ao longo de 6 semanas, você observou a quantidade de falhas que teve, né, dado a quantidade de horas que você dedicou dando manutenção ao longo daquela semana. Então, a princípio, em uma semana, né, que teve 2 horas de manutenção, teve 12 falhas no mês. 4 horas de manutenção, 10 falhas. 6 horas, 8 falhas. Então, vocês percebem que, à medida que eu estou aumentando a quantidade de horas, a quantidade de falhas parece estar diminuindo. E aí, o nosso objetivo agora é tentar encontrar uma relação entre esses dois valores, para poder você tentar prever a quantidade de falhas que a máquina vai ter, dado o tempo que você gasta dando manutenção na semana. Beleza. E olha só, nós temos essas duas variáveis, x e y. Né? Então, como eu falei, o x representa o tempo de manutenção e y representa a quantidade de falha por mês. Olhando para essas duas variáveis, vocês diriam que uma variável depende da outra?
E qual seria a dependência? Tipo assim, qual variável depende de qual? Isso depende de x, né? Então, ou seja, a quantidade de falhas depende do tanto de manutenção que você dá na máquina. E observa que nesse caso, né, a única variável que você tem algum controle, que você pode controlar, é somente apenas x. Você não pode, a princípio, controlar o y, pelo menos não diretamente. Aí o objetivo é a gente tentar, né, achar essa dependência, né, que aí você vai tentar de forma indireta controlar y. Você vai tentar controlar x, que é o que você tem o poder de aumentar ou diminuir, para a partir daí você ter um certo controle da variável y, que é a quantidade de vezes que a máquina vai falhar ao longo do mês. E aí a gente fala que a variável x ela é uma variável independente. E a variável que é a variável que você pode controlar, você pode tanto aumentar quanto diminuir o valor dessa variável. Então ela é independente porque ela não depende de outra variável. E já a variável y ela é chamada da variável dependente. E o seu valor, como a gente falou aqui, ele não tem o seu controle direto sobre ela, mas ela é influenciada pelo valor de x. Então, o valor que ela assume, que ela irá assumir, depende do valor que x assume. E segundo a nossa intuição, né, e pelo que a gente viu nos nossos dados, quanto maior for o valor de x, menor vai ser o valor de y. Mas sempre quando você está trabalhando com algum tipo de dados, algum tipo de dados quantitativos, né, que é numéricos, às vezes olhar somente para uma tabela desse tipo daqui, ele não costuma nos dar muita intuição sobre o que está acontecendo. Apesar de que você consegue ver, né, que aqui está aumentando, aqui está diminuindo, mas a gente não. É difícil a gente enxergar um padrão além desse, apenas olhando para os dados na tabela. Então, nesse caso, é muito útil você pegar esses pontos e plotar um gráfico. Então, você vai pegar aqui os pares 2, 12, aí vai plotar um pontinho lá no gráfico. O ponto x igual a 4, y igual a 10, x igual a 6, y igual a 8 e assim por diante. E aí, plotando esses pontos no gráfico, nós obtemos algo assim, ó. Então é muito mais fácil de você perceber a relação entre a variável x e a variável y olhando para esses pontos no gráfico do que olhando para aquela tabela. Concorda comigo? Você consegue até ver que parece ter uma certa relação mais ou menos linear, né, entre essas duas variáveis, né? E aí a gente consegue fazer isso tentando traçar uma reta que passe mais ou menos por esses pontos aqui, ó. E a gente vai ter algo assim. Então observa que não necessariamente os pontos estão perfeitamente em cima da reta. Você vê que o daqui parece estar bem em cima da reta, o daqui também parece que está bem em cima. Agora já o daqui está um pouco abaixo, esses dois aqui estão um pouquinho acima. Mas você vê que a reta ela seria uma boa aproximação dessa relação entre as variáveis x e y. Inclusive, né, a princípio, nos seus dados, ele não fala o que acontece quando você dedica 8 horas de manutenção na sua máquina. Mas aí, utilizando essa reta daqui, você poderia tentar fazer uma previsão. Então, se você dedicasse 8 horas de manutenção na máquina, você teria algo mais ou menos nessa altura aqui, que seria a quantidade de falhas que a sua máquina iria falhar no mês.
Então, olha só, apesar dos nossos dados, a gente tem lá que na semana que teve 2 horas de dedicação na manutenção, a gente obteve uma taxa mensal de falhas de 12. Mas não necessariamente que na próxima vez que você dedicar 2 horas de manutenção, vai continuar com a mesma taxa. Então, é natural a gente pensar que existe uma certa aleatoriedade aí. Então, assim, isso significa que o número de falhas ele não depende completamente de x. Às vezes pode ter alguma outra variável envolvida que vai fazer ele falhar mais ou falhar menos. Por exemplo, a forma com que a máquina é utilizada, às vezes a temperatura onde onde a máquina está sendo utilizada. Então, pode ter outras variáveis que pode influenciar na quantidade de vezes que a, a máquina ela vai falhar. Além de que, às vezes, pode ser que pode ter algumas coisas que é completamente aleatório, que não existe causa nenhuma. Então, existe tanto outras variáveis que pode estar influenciando no valor da y, como também pode ter componente na variável y que é completamente aleatório e que não depende de nada, que é simplesmente coisa do acaso mesmo. Você vai jogar uma moeda para cima, que pode dar cara ou coroa e não tem um motivo que explique o porquê que deu cara ou porquê que deu coroa. Então, por exemplo, dado que você dedicou 2 horas de manutenção semanal, você pode ter que um momento vai dar uma taxa de 10 falhas, outro momento vai dar 13 falhas, 11 falhas, 14 falhas, e normalmente, inclusive, você vai fazer diversas medições, dedicando 2 horas de manutenção semanal, e aí o que a gente costuma colocar como o valor de y aqui, muitas vezes, é a média da quantidade de falhas que deu todas as vezes que você dedicou 2 horas de manutenção. Então, por exemplo, você pode ter que uma hora deu 10 falhas, outra hora deu 13, outra hora deu 11, outra hora deu 14, mas na média você teve 12 falhas ao dedicar 2 horas de manutenção na semana. Então, no geral, a gente está interessado sempre em trabalhar com a média de falhas. E vocês já ouviram falar em esperança condicional? Ou melhor, vocês sabem o que é a esperança de uma variável aleatória, não sabe? Que basicamente é a média. E aí nós também podemos ter a nossa esperança condicional. Você sabe que, por exemplo, numa variável aleatória discreta, você define a esperança como sendo uma média ponderada pela probabilidade da variável aleatória assumir cada um dos possíveis valores. E aí, basicamente, isso aqui você faz a mesma média ponderada, só que em vez de utilizar a probabilidade pura, você usa uma probabilidade condicional. Você fala assim, qual é a probabilidade de... Por exemplo, você fixa um valor de x, por exemplo, x igual a 2, e aí você pergunta, qual é a probabilidade de y ser igual a 10, dado que x é igual a 2? Qual a probabilidade de y ser igual a 11, dado que x é igual a 2? E você faz para todos os valores possíveis de y, dado que x é fixado igual a 2. Então, você vai ter essas probabilidades. Aí, essas probabilidades são utilizadas para você calcular a média ponderada e obter a esperança condicional de y dado x. Então, isso aqui é natural pensar que para cada valor de x, você vai obter um valor diferente como resultado dessa esperança condicional. Então, a gente costuma representar isso aqui como sendo uma função de x. Então, a gente representa como sendo μ de x, porque isso vai depender, o seu valor depende do valor que você está atribuindo para x. E aí, né, dado aquele gráfico lá que a gente desenhou, a gente pode pensar em um modelo para essa função aqui. Então, essa função aqui, a princípio, a gente não conhece ela, mas a gente pode tentar pensar
tentar teorizar uma fórmula para ela. Na verdade, falar um modelo para essa função, basicamente é você tentar imaginar alguma fórmula que vai valer para qualquer valor de x. Então, dado um valor de x, você obtém uma fórmula que, ao jogar esse valor de x, você vai obter exatamente essa média daqui. E aí, um exemplo muito comum utilizado é esse modelo linear aqui. Você vai encontrar parâmetros alfa e beta, de modo que esse mid x, que é a média de y dado x, é igual a um certo alfa fixado mais um beta também fixado, vezes esse valor de x aqui. Então, isso aqui, como vocês sabem, é a equação de uma reta. Então, você tem y igual a alfa mais beta x. Então, isso aqui seria, basicamente, a equação dessa reta daqui. Então, você encontraria uma reta que iria modelar a esperança de y dado o x. Então, aqui a esperança de y dado x, dado que x é igual a 2, aqui a gente encontrou 12. A esperança de y, dado que x é igual a 4, encontramos o valor 10. E assim por diante. Então, a gente leva em conta, e aí no caso aqui a gente pode supor que simplesmente esse ponto ficou fora da reta apenas por situações do acaso, dado a amostra que você pegou. Então você meio que vai assumir que a realidade mesmo é essa reta daqui, e aí isso aqui foi simplesmente uma situação da sua amostra que você pegou. Talvez se você pegasse uma outra amostra, esse ponto poderia cair um pouquinho aqui acima, um pouquinho abaixo. Mas normalmente o que você faz você nunca vai saber qual que é a realidade mesmo, qual é a sua reta real, se é que de fato é uma reta, mas aí você tenta achar a reta que melhor aproxima os pontos da sua amostra. E aí a gente vai, ao longo dessas próximas aulas, a gente vai aprender técnicas que nos permitem calcular isso. E vamos estudar esses erros aqui, ó, que é justamente a distância do ponto à reta, isso aqui a gente considera como sendo um erro. Às vezes, normalmente esse erro é um erro aleatório, que para cada amostra você vai obter um erro diferente. E aí a gente vai analisar esse erro aqui ao longo das próximas aulas. E aí, assim, esse modelo aqui, ele é chamado de modelo linear. E aí, a princípio, você pensa, é modelo linear, claro, né? Porque aqui é uma equação de uma reta, né? Então, a gente costuma dizer que a reta, ela é uma função linear, né? Mas, então, assim, embora a gente chame esse modelo aqui de linear por ser uma equação de uma reta, mas normalmente, em casos mais gerais, não é esse o motivo da gente chamar esse modelo de um modelo linear. A gente está mais interessado na linearidade nos parâmetros. Aqui no caso nós temos dois parâmetros, alfa e beta, e aí esse modelo é linear em alfa e beta. Então, assim, a gente pode pensar aqui, né, que nós temos aqui uma função de x, e essa função aqui ela é linear em x, né, porque você tem aqui o x só multiplicando uma constante. Então, esse modelo, essa função aqui, ela é linear em x. Mas a gente também pode pensar que para cada parâmetro alfa e beta, você vai ter uma função diferente. E aí, conforme você varia o alfa e o beta, você vai variar a sua função. E aí, a forma com que essa função ela varia, ela é linear em alfa e beta. Então, conforme você varia o alfa, varia e beta, o valor dessa função ela varia linearmente nessas duas variáveis. Então, normalmente é isso que a gente fala, é a isso que a gente se refere quando a gente fala que esse modelo é um modelo linear. Por exemplo, temos aqui um outro modelo que também é chamado de modelo linear,
apesar de que a gente tem um x elevado ao quadrado aí. Porque, como eu falei, né, aqui nesse caso, o modelo ele é linear nas variáveis alfa, beta e gama. Então, apesar de que a função que você obteve aqui, ela não é linear em x, né, porque você tem aqui o x elevado ao quadrado, mas esse modelo aqui, ele é linear nas variáveis alfa, beta e gama. Conforme você varia o alfa, beta e gama, você varia de forma linear. O modelo varia de forma linear. Agora, por outro lado, aqui nós temos agora um exemplo de um modelo que ele não é linear nas variáveis alfa e beta. Na verdade, ele é linear em alfa, né, porque conforme alfa varia aqui, né, ele só está apenas multiplicando isso aqui, mas só que o beta ele está dentro de uma exponencial. Então, por conta disso, ele não é linear na variável beta, no parâmetro beta. Mas apesar desse modelo aqui ele não ser linear em alfa e beta, você pode transformar isso aí em um modelo linear fazendo alguma transformação dessa equação. Por exemplo, se você calcular o ln nessa equação aqui, você consegue transformar isso aí em um modelo linear em novas variáveis. Então, por exemplo, ao calcular o ln dessa função aqui, então, aplicando o ln aqui, isso aqui vai dar ln de alfa mais beta-x. E aí, se você pegar e introduzir uma nova variável, que eu vou chamar de alfa' igual a ln de alfa, então você vai ficar aqui com alfa' mais beta-x. Então, eu transformei o meu modelo em um modelo linear, linear nos parâmetros alfa' e beta. Alguma pergunta? Bom, aqui nesse caso, né, tipo assim, se for pensar na média, isso aqui ainda é um modelo que não é linear. Assim, a média em si, ele é não linear com relação ao parâmetro beta. Aí aqui você obteve uma outra coisa que não é a média. Isso aqui seria o ln da média. Aí o ln da média, esse novo objeto aqui, ele sim é linear com relação aos parâmetros alfa' e beta. Isso, você estaria lidando com esse novo objeto que você definiu aqui, que seria o logaritmo da média. É útil porque às vezes é mais fácil você trabalhar com um modelo assim, por exemplo, você vai estimar, por exemplo, você tem lá os seus dados, e aí você usa os seus dados para poder estimar esse alfa' e esse beta. Normalmente é muito mais fácil de você estimar um modelo linear, e aí uma vez que você estimou alfa' e beta para isso aqui, aí você pega e calcula a exponencial disso aqui e você consegue voltar para o seu outro modelo. Então, basicamente, você vem para cá para poder fazer as contas e você estimar os parâmetros e depois você volta para o que você realmente quer. É. Isso. Você meio que transforma os seus dados. Na verdade, você transforma apenas o y, né? Que aqui no caso você tem aqui que de um lado você tem ln da sua média, né? Que seria o y, mas aqui você tem o x puro. Então aqui nesse caso você transforma apenas o ln do y. E aí você agora com esses novos dados, que vai ser o ln do y e a variável x original e o valor x original, aí você utiliza isso para poder estimar o alfa' e o beta. E aí depois que você fez a estimação,
você volta para cá. Então seria correto dizer que eu estou fazendo a média de Ln de y? Como é que é? Então seria correto dizer que eu estou fazendo a média do Ln de y dado x? Não, porque assim, o y, ele já é porque assim, a gente já está assumindo aqui que você está trabalhando com isso aqui, esse valor aqui, tipo assim, o valor que você tem é a média. Então, assim, a princípio você tem lá valores de y, que é o valor realmente que o y assumiu. Aí você pega esse valor de y e calcula a média. E aí, então, a média vai ser isso aqui. Aí depois que você calculou a média, aí você calcula ln da média. Assim, você não calcula o ln dos valores y originais. Você primeiro calcula a média, aí você pega o resultado e calcula o ln deles. Entendeu? Beleza, então isso aqui foi uma aula introdutória, bem rápida, e a gente vai continuar isso nas próximas aulas.